Vamos então resolver o último problema desta prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Júnior 2019 para os 10º e 11º anos. É o problema 30, cujo enunciado é o seguinte: se for retirado um qualquer algarismo a um certo número natural de 4 algarismos, obtém-se um número de 3 algarismos que é um divisor do número original. Quantos números de 4 algarismos têm esta propriedade? Portanto, temos aqui várias hipóteses de solução. E vamos resolver este problema recorrendo à decomposição do número natural de 4 ordens e depois analisar as diversas combinações possíveis dos valores dos algarismos, tendo por base os critérios de divisibilidade. Ora bem, a estrutura do número divide-se em classes e ordens, como é do conhecimento de todos. Vamos só recordar, no caso do número de 4 algarismos, temos a primeira ordem unidades, a segunda ordem as dezenas, a terceira ordem as centenas e a quarta ordem as unidades de milhar. Ora bem, decompondo este número de 4 algarismos em unidades, nós temos que o número A, o número A que representa o algarismo das unidades milhares é 1000 vezes o A, o B é 100 vezes B, o C é 10 vezes C, porque é a classe das dezenas, centenas, unidades de milhar, e unidades é o D. Portanto, a soma destas 4 parcelas dá-nos o valor do número ABCD. O número natural de 4 algarismos, o que o problema nos diz é o seguinte: se nós retirarmos um qualquer destes algarismos, o número que resulta é divisor do 4, do original de 4. Isto é, por exemplo, se retirarmos o D, ficamos com o número, com os algarismos ABC, ficamos com o número de 3 algarismos, e este número é divisor do número original. Do mesmo modo, se retirarmos o C, ficamos com o número do tipo ABD, e cujo quociente é o número inteiro, isto é divisor de 4 algarismos. Idem para o segundo, o B, ACD, e para o A. É a mesma coisa. Portanto, qualquer que seja o número, o algarismo que nós retiremos do número, o número de 3 algarismos resultante dessa retirada é um número que é divisor do anterior. A pergunta que se põe é quais são estes algarismos? Que valores é que pode assumir o A, o B, o C e o D? Ora bem, há duas coisas que nós já sabemos aqui à partida. Qualquer algarismo pode assumir valores de 0 a 9. Portanto, 10 números. 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Até 9. Portanto, tem 10 possibilidades. Contudo, há uma restrição de início que se pode falar desde já. O número A não pode ser 0. Se for 0, teríamos um número de 3 algarismos e não de 4. Portanto, à partida, este A só pode assumir 9 valores. 1 a 9. Os outros podem assumir, à partida, de 0 a 9. Portanto, os 10. Vamos ver quais são as restrições que tem a partir de agora. Vamos então ver a retirada do algarismo das unidades, o D. E o que é que nós temos? Temos o número ABCD e o número ABC. Decompondo o número ABCD em unidades, temos A igual, este A é 1000A, B é 100B, mais 10C mais D, e aqui 100A mais 10B mais C. Desenvolvendo a expressão e pondo o 10 em evidência, verificamos o quê? Verificamos que esta expressão, este 100A mais 10B mais C, é exatamente o ABC, que aparece lá em cima, né? Entre parênteses, depois de pôr o 10 em evidência. Então chegamos a uma expressão final igual a 10 mais D sobre ABC. Isto é, vamos ver agora quais são as hipóteses de variação do valor D em função desta fração. Isto é, quais são os números ABC que são divisores de D. Quais são os valores que pode assumir? O D pode assumir valores de 0 a 9. E o ABC podem assumir valores de 0 não pode, de 1 a 9, aqui de 0 a 9 e aqui de 0 a 9. Mas contudo, não vale a pena fazermos grandes análises. Porquê? Porque o único número de um algarismo, que é neste caso 0, 1, 2, 3 até 9, que é divisível por número de 3 algarismos, é o número 0. Portanto, significa que o D é igual a 0. Portanto, vamos fazer a análise agora quando é retirado o algarismo das dezenas, o C. Ora, se D é igual a 0, então esta fração substitui-se nesta fração o D por 0, e então obtemos ABC 0, AB 0. Ora, o que é que chega à conclusão? Que o ABC 0 é 10 vezes ABC, e o AB 0 é igual a 10 AB. Ora, vejamos aqui este exemplo aqui. 2560, é um número de 4 algarismos,
em que o último é 0, é igual a 10 vezes 256, não é? E o de baixo, o número 3 algarismos com 0 na parte das unidades, na ordem das unidades, por exemplo, 250 é 10 vezes 25, que simplifica o 10 com o 10, fica 256 sobre 25, é o que nós temos aqui. Portanto, ABC sobre AB, que é o equivalente a esta fração, decompondo isto em unidades, fica 100A mais 100B mais C, sobre 10A mais B, pondo evidência ao 10, nós vamos chegar à conclusão que este AB, que é igual a 10A mais B, aparece no numerador. Simplificando a fração, obtemos que 10 é igual a 10 mais C sobre AB. Portanto, é a mesma situação da situação anterior do D. Simplesmente, qual é o único número de um algarismo que dividido por um número de dois algarismos é igual a 0? É o 0. Portanto, chegamos à mesma conclusão. Além do D igual a 0, o C também é igual a 0. Agora vamos analisar a terceira retirada. É o algarismo das centenas, o B. Se C e D é igual a 0, substituindo na expressão o C e o D por 0, obtemos AB sobre A. Ou seja, AB é igual a 1000 vezes A mais 100B e o A é igual a 100A. Desenvolvendo a expressão, chegamos a esta expressão simplificada, 10 mais B sobre A. Portanto, o que é que acontece? Acontece que nesta situação nós temos que procurar os números A que são divisores de B. Não é? Por exemplo, se B for igual a 0, quais são os divisores? Que valores é que o A pode assumir? Pode assumir 1, 2, 3, 4, 7, até 9. Né? Qualquer número a dividir por um outro, o 0 a dividir por qualquer número dá 0. Portanto, o A pode assumir qualquer um desses valores. Se B for igual a 1, o A terá que ser igual a 1. Se o B for igual a 2, terá que ser igual a 2. E assim por diante. Conclusão, nós temos a relação, obtemos uma primeira relação entre A e B, sabendo já que C e D são nulos, obtemos uma relação entre A e B que é dada para esta tabela. Simplesmente, nós vamos ter uma relação entre A e B, como vamos ver, quando retirarmos o algarismo das unidades de milhar, a seguir. E, portanto, esta conjugação, esta relação só é insuficiente. Ainda temos que se sujeitar esta relação de combinações com o parâmetro seguinte. Isto é, a relação entre os algarismos A e B não se resume à situação quando é retirado o algarismo das centenas, que é o caso deste. Isto é, esta relação B sobre A. Mas também é necessário ter em conta a relação entre A e B quando é retirado o algarismo das unidades de milhar, isto é, na relação seguinte que vamos analisar, que é 10A sobre B mais 1. Então é necessário que os números 10A, o número 10A, aqui, resultante do produto de 10 por A, que vamos ver já na seguinte, seja pelo divisor, que é multiplicado pelo divisor A, seja também divisor de B. Isto é, também sejam múltiplos de B, para que possam satisfazer a condição seguinte. Vamos analisar isto em pormenor. Retirando agora o algarismo das unidades de milhar, o A, nós sabemos que C e D é igual a 0, fazendo a mesma substituição, chegamos à expressão simplificada 10A sobre B mais 1. Ora bem, vamos aqui analisar. Se A for igual a 1, nós vamos ter 10. Se A for igual a 2, vamos ter 20. A igual a 3, 30 e por aí fora. Até A igual a 9 é 90. Quais são os divisores deste número 10? Os divisores de 10 são estes todos. Claro que está entre parênteses, são dois algarismos, não nos interessa. Interessa-nos só de um algarismo, porque para substituir no A. Os divisores de 10 com algarismos é 1, 2 e 5. Os divisores de 20 com dois algarismos, os divisores de 20, portanto, quando A é igual a 2, são 4. 1, 2, 4, 5. E por aí fora, 30, 1, 2, 3, 5, 6, até chegar ao 90, que é 1, 2, 3, 5, 6, 9. Os outros serão divisores de 90, mas têm dois algarismos, não são selecionados para esta situação. Portanto, inversamente à relação anterior, a relação entre os algarismos A e B, esta relação não se resume à situação quando é retirado o algarismo das unidades de milhar. Temos que ter em conta também a relação quando é retirado o algarismo das centenas.
Portanto, esta expressão e a anterior têm que estar interligadas. Porquê? Porque existe uma relação entre A e B aqui, existe uma relação entre A e B na outra. Portanto, se verificarmos, qual é a conclusão? A conclusão que chegamos é a seguinte. É necessário que os números B, isto é, estes números B que nós aqui chegamos, sejam divisores de 10A, né? Nós já vimos, 10A, os divisores de 10 é 1, 2 e 5. É necessário que estes números, 1, 2 e 5, sejam também divisíveis por A, porque senão, para satisfazer a expressão anterior, não é? Então, neste caso, o que é que chegamos à conclusão? O A, como é 1, qualquer um destes 1, 2 e 5 são selecionados pela outra expressão. Aqui temos 1, 2, 4 e 5. Como A é igual a 2, quais são destes os que podem ser divididos por 2? Apenas o 2 e o 4. Por isso é deste 1, 2, 4 e 5 ficamos só com 2 e 4. Aqui na situação de A igual a 3, 10A dá 30. Quais são os divisores que temos? 1, 2, 3, 5, 6. Quais são os divisores de 3? Apenas o 3 e o 6. Aqui, quais são os divisores de 40? São estes, de um algarismo. Quais são os que são divisíveis por 4? É apenas o 4 e o 8. E assim por diante, até chegar ao 9, que é o 9. O 5 é o 5, aqui o 5 é o 5, aqui este é o 6, 7, 8, 9. Portanto, é necessário que os números B satisfaçam as duas relações. Nós já dissemos. Mas vamos ver ainda mais em pormenor no slide seguinte. Comparando. Comparando, verificamos que para a expressão, para a retirada do algarismo das centenas e o algarismo das unidades de milhar, verificamos que as relações entre A e B são equivalentes. Simplesmente aqui partimos da procura de um número que seja divisor de B, mas que depois este B possa ser divisor do 10A, e aqui procuramos um número B que seja divisor de 10A, mas que ao mesmo tempo depois o A seja o seu divisor. Portanto, há aqui uma interligação das duas expressões. Vamos analisar um caso concreto. Vamos supor aqui quando A é igual a 1, nós temos o produto 10 vezes 1 dá 10. Dá 10. Quais são os divisores? Como nós já vimos, os divisores podem ser 1, 2, 5. 1, 2, 5. E aqui na operação inversa, na relação inversa que é dada para esta expressão, nós verificamos quando A é igual a 1 pode ser 1, quando A é igual a 1 pode ser 2, ou quando A é igual a 1 pode ser 5. Exatamente ali. Quando A é igual a 1 pode ser 1, 2, 5. Quando A é igual a 2, o que é que pode ser? Pode ser 1, 2, 4, 5. Quando A é igual a 2 pode ser aqui. 1, 2, 4, 5, mas que depois, como tem que ser divisível por A, fica reduzido a 2 e 4. É o que nós verificamos aqui. O 2 dá com 2, o 2 dá com 4. Exatamente aqui. Quando A é igual a 2, o B pode ser 2 ou 4. Quando A é igual a 3, o B pode ser 3 e 6. Quando A é igual a 4, o B pode ser 4 e 8. Quando A é igual a 5, o B é igual a 5 e assim por diante. Aqui neste caso só tem uma hipótese de combinação. Portanto, aqui nós temos os 14 números, não é? Temos aqui o 1100, o 1200, o 1500, o 2000, o 2200, o 2400 e por aí adiante, até chegar a 9900. Portanto, qualquer que sejam os sentidos de análise de 10 mais B sobre A para 10A sobre B mais 1 ou inversamente, temos sempre 14 números nessas condições. Analisando esses 14 números, tendo como base a tabela que nós analisamos anterior, verificamos aqui os números de 4 algarismos, 1100 vai de 1100 a 9900, 14 possibilidades. Consideramos o número ABC, isto é, retirando o algarismo da direita, aqui retirando o algarismo C, aqui exatamente, retirando aqui o algarismo D, aqui o C e por aí adiante. Conclusão. Fazendo a divisão deste número por este, verificamos que dá um número inteiro. Fazendo a divisão deste número por aquele, verificamos que dá um número inteiro. Fazendo a divisão deste número por aquele, dá um número inteiro, e deste por este, dá um número inteiro. Isto é, estes números que estão aqui são divisores deste, estes também são divisores, e está cumprida as condições do problema. Isto é, o número de 3 algarismos que se obtém retirando um dos algarismos do original é divisor do número de 4 algarismos.
comparando as hipóteses de solução apresentadas, verificamos que a opção correta é a linha C, isto é, existem apenas 14 números de 4 algarismos, está aqui a relação deles, em que, se for retirado um qualquer algarismo, o número de 3 algarismos resultante é um divisor do número original.